Evangelho de João, capítulo 8, relendo o Evangelho de João mais uma vez, e eu tenho lido ele com muita calma, anotando, marcando. Essa semana, uma frase de Jesus, eu não sei se já aconteceu isso com você, parece que pulou da Bíblia e entrou no meu coração. Já aconteceu isso com você alguma vez ou não? Parece conversa de maluco, né? Você lê uma frase assim, parece que ela sai da Escritura e entra no seu coração. E essa palavra foi direta do trono de Deus para o meu coração. Eu estava me preparando para falar sobre outro assunto, e quando esta frase veio, esse texto veio, eu desde já entendi que deveria compartilhá-lo com você, e eu queria que ele entrasse no seu espírito hoje também, para te conduzir, para te abençoar, para te direcionar. João 8, verso 14, eu quero falar hoje sobre sua história, seu destino. Sua história, seu destino. O texto diz assim, João 8, 14, respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Sei de onde vim e para onde vou. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, eu sei de onde vim e para onde vou. Vou pedir para as mulheres falarem agora. Diga aí, irmã, diga, eu sei de onde vim e para onde vou. Os homens, diga, eu sei de onde vim e para onde vou. Todos agora, diga, eu sei de onde eu vim. Eu também sei para onde eu vou. Pai, é tua palavra. Que ela seja mais do que informação, que ela seja vida na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Graças a Deus. Eu me lembro que um dia muito curioso na escola era o primeiro dia de aula, porque era o dia das apresentações. E eu me recordo muito bem quando eu fui para a primeira série. Era uma tensão, porque eu fui desde menino numa escolinha pequena, com poucos alunos, onde a diretora, eu frequentava a casa da dona da escola, eu já tinha ido na chácara dela, todos me conheciam, eu estava lá desde 6, 7 meses de idade até os 6 anos, e agora eu estava numa escola enorme, com centenas e centenas de alunos, e o primeiro dia de aula, cada um precisava ficar de pé e falar quem era. Quem é você? E cada um dos meus novos amiguinhos, só na minha classe tinha lá em torno de 40, foram se levantando, e muitos deles falavam nome, sobrenome, muitos diziam, sou fulano de tal, falava com a voz impostada, tinha uns menininhos assim, meio com o nariz empinado, sabe como é que é, né? Os menininhos e tal. Me lembro de um que me marcou, ele falou assim, meu pai é diretor, e falou o nome de uma grande empresa assim da cidade, diretor de tal lugar, e eu fiquei tenso, porque ia chegar a minha hora, eu falei, quer que eu vou falar? Meu pai é chapeiro de uma lanchonete, mas vamos lá, eu vou aguentar firme aqui, foi levantando um, foi levantando o outro. Falar dos outros é fácil, falar da gente nem sempre é tão simples. A verdade é que a sociedade espera de nós que a gente mostre quem nós somos. Existe uma pressão social para que a gente mostre quem de fato a gente é. Para que viemos? Para que estamos aqui? Esses dias eu parei na frente de uma vitrine de uma loja caríssima e eu estava com um amigo e eu elogiei uma roupa que estava lá e ele falou assim para mim, Aquiles, eu vou falar uma coisa, eu quero que você acredite no que eu vou te dizer. Eu falei, vamos lá. Ele falou, você chegou um momento da sua vida que você precisa mudar seu guarda-roupa. Falei, eu não sei se é uma forma dele me chamar de mal arrumado ou Eu falei, pois não, o que o senhor está falando?
Ele falou, não, você se relaciona com pessoas que exigem de você um upgrade no seu guarda-roupa. Eu tinha acabado de elogiar um blazer de R$7.000. Eu falei, será que ele espera que eu entre e compre esse blazer? Impossível. E eu sei que o impossível não existe, mas isso não vai. Mas isso não vai acontecer. Não tem a mínima possibilidade de acontecer. Mas fato é que muita gente tenta mostrar quem é pelo carro que anda, pela casa que mora, pela roupa que veste. Isso não é uma novidade. Jesus vivia numa constante pressão social. Constantemente os judeus estavam à sua volta dizendo, peraí, você não é quem você diz que você é. Se você ler o Evangelho de João todo e leia, é uma joia, um ouro da Escritura. Jesus não sofria nenhum tipo de crise de identidade. Pelo contrário, por diversas vezes, você vai ver a seguinte expressão no Evangelho de João. Eu sou. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus constantemente está dizendo quem ele era. E mais uma vez ele está no templo em Jerusalém, agora rodeado de judeus que estão questionando a sua identidade. Estão dizendo, peraí, alguns chegam a dizer que ele é endemoniado. Outros dizem, você não é profeta coisa nenhuma, da Galileia não vem profeta. E no meio de todo esse imbróglio, no meio de toda essa discussão em volta de Jesus, ele diz essa frase, eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei de onde vim e para onde vou. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre a sua história e sobre o seu destino. Em primeiro lugar, eu sei de onde vim. Não dá para desassociar a gente da nossa história. Você hoje é resultado do seu ontem. Você hoje é resultado do seu ontem. Parte de nós é e sempre será as escolhas que nós fizemos no nosso passado, a cor dos seus olhos, a sua altura, o tamanho do seu nariz, o seu cabelo, a tonalidade da sua pele, a sua voz, o seu jeito, tudo isso te remete à sua origem. Seus pais, seus antepassados. É importante a gente saber quem a gente é. Você vai olhar para a Bíblia, o Antigo Testamento começa com o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Já de cara, Deus mostra de onde viemos. O Novo Testamento, que vai partir para a nova aliança, para um novo tempo, também começa se remetendo às origens. O texto de Mateus, capítulo 1, verso 1, diz, no livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Saber de onde a gente veio é extremamente importante. Tem uma ocasião que o rei Davi estava no seu palácio, segundo Samuel capítulo 9, e segundo Samuel capítulo 7, perdão, e é o texto onde Davi intenciona construir uma casa para Deus. E o profeta Natã aparece lá na casa dele. Imagina Davi, um rei, um soberano, aquela quantidade gigantesca de funcionários, de servos, de vassalos, de pessoas trabalhando para ele. E Natã aparece para Davi e diz, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. É como se Deus estivesse dizendo para o próprio Davi, hoje você está bem, hein? Hoje você está nadando de braçada, hoje você é rei, hoje você tem glória, hoje você é soberano, mas Davi, não se esqueça da sua história, das suas origens, de onde você veio. Você lembra de onde você veio, Davi? Eu te tirei do meio do pasto,
Você não era ninguém, você fedia cabrito. Você fedia bode Davi. Você fedia ovelha. Você precisa ter essa consciência. Jamais se esqueça de onde você veio. Eu assisti essa semana o filme do Elton John. Eu tinha assistido o filme do Freddie Mercury também. E é curioso você notar que, basicamente, grande parte dos artistas mudam de nome, né? Chega um momento, eles mudam de nome. Isso tem uma coisa que nos remete à nossa origem, é o nosso nome. Seu nome fala da sua origem, a escolha de seus pais, seu sobrenome. Cada nome aqui tem uma origem. Por exemplo, meu nome. Por que eu chamo Aquiles? Meu bisavô chamava Aquiles. Aquiles Acerbe, com CH e 2 L's. Olha que chique. Daí meu avô tinha 7 filhos. Ele disse assim: quem colocar o nome do meu pai no filho, eu vou pagar os estudos, eu vou dar tudo para o menininho. Meu pai acreditou. Meu avô, coitado, nem se sustentava, morava no fundo da casa de uma tia minha. Enfim, mas meu nome tem essa história. O nome da gente fala da nossa origem, da nossa família, de onde saímos. E é interessante que você vai ver que não poucos artistas que querem, num dado momento da sua vida, mudar de nome, virar o jogo, virar uma outra pessoa, vão passar o resto da vida sofrendo de uma crise violenta de identidade. E vão querer buscar nas drogas, vão querer buscar no sexo, vão querer buscar na aprovação popular uma identidade que eles já tinham, mas que eles resolveram que não era legal. Saber de onde a gente veio é extremamente importante. Quando Deus estava conduzindo Israel do Egito para a terra prometida, 3 meses depois do povo ser liberto, Moisés sobe no monte, recebe as tábuas da lei em Êxodo capítulo 20, e antes de dar os 10 mandamentos, a introdução é a seguinte: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava deixando claro para o seu povo: vocês não podem esquecer de onde vocês vieram. E é mais interessante ainda quando em Deuteronômio, no final da peregrinação, 39 anos depois, eles estão de frente para a terra prometida, a primeira geração morreu, uma nova geração está de frente para a terra, e Deuteronômio 8:2 diz o seguinte: olha só a palavra de Deus para Moisés: recordar-te-ás de todo o caminho, recordar-te-ás, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Eles estavam de frente para a terra prometida, para aquela terra que mana leite e mel, para aquela terra onde precisavam 2 homens carregar um cacho de uva, uma terra de prosperidade. E Deus está dizendo: vocês vão entrar nessa terra, eu vou derramar chuva em abundância, vocês vão prosperar, vocês vão emprestar para muita gente, não vão tomar emprestado, eu vou abrir os céus, vou derramar a bênção sobre a vida de vocês. Mas tem uma coisa: se lembrem de onde vocês saíram, se lembrem do deserto, de todo o caminho, lembrem que vocês foram sustentados pelo maná. Lembrem quando se sentiram numa sinuca de bico ali, quando o faraó encurralaram vocês, eu abri o mar. Lembrem que as suas vestes não envelheceram. Lembrem-se da história de vocês. Não é curioso que até nos 10 mandamentos, Deus nos remete à nossa origem? Ele diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Deus está falando o seguinte: o seu futuro depende da maneira como você lida com o seu passado. Onde você vai chegar, o lugar que você vai chegar, depende da maneira como você lida com a sua história, com as suas origens. Deixa eu perguntar uma coisa: você conhece a sua história? Você conhece? Ou você diz: não, Aquiles, deixa isso para lá.
Tem uma história de abuso, tem uma história de abandono, tem uma história de desprezo, tem uma história... Fingir que essas coisas não existem não vai melhorar as coisas. Pelo contrário, aquilo que a gente acaba escondendo passa a ter mais poder sobre nós. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece, preste atenção em algo que eu vou dizer para você. Você conhece os pecados recorrentes da sua família? Você sabe que toda família tem pecados que se repetem, sabia disso, não? É muito comum isso. Você vê num histórico, você vai para a Bíblia, você vai ver isso com Abraão. Um espírito, por exemplo, de preferencialismo. Sempre os pais preferiam uns filhos e deixavam os outros de lado. Então, Abraão preferia Isaac e Ismael de lado. Daí vem Isaac. Lembra-se da família de Isaac? Isaac casado com Rebeca, Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Daí vem Jacó, Jacó preferia José, e não estava nem aí para o resto da turma. Um espírito de mentira. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua esposa. Isaac, a mesmíssima coisa, mentiu como pai. Jacó mentiu pouquíssimo aquela criança, né? Mentiu a vida inteira. Os filhos de Jacó escondem uma verdade do pai, mentem para o pai que o irmão foi morto, que um animal estraçalhou. Por décadas, uma mentira está ali. Você conhece? Você conhece os pecados da sua família? Porque, não se engane, eles vão querer, uma hora ou outra, bater na sua porta para lá. A gente não deve olhar de onde veio para sofrer. Deus não chegou para Davi e falou: viu, lembra de onde você veio, porque, senão eu te levo de volta para lá. Não. Deus deixou claro para Davi de onde ele veio, justamente porque não queria que Davi voltasse para lá. Então, ter essa consciência de onde ele nos tirou, das nossas origens, de onde viemos, em primeiro lugar, é importante para a gente não voltar para lá. Não errar de novo. Já percebeu que tem pessoas que erram, pecam, e daqui a pouco estão fazendo aqui na frente a mesma coisa, que não conseguem fazer um autoexame, não reconhecem seus erros, não reconhecem seus pecados, não reconhecem. Não, é importante você saber da sua história, aprender com seus erros, para que você possa tocar a sua vida para frente, fazer diferente lá na frente. É importante a gente lembrar do nosso passado, sabe por quê, gente? Para a gente ficar livre do orgulho. Você lembrar da sua história, colocar os pés no chão. Quantas pessoas, ao crescerem, se esquecem de quem eram, se esquecem da sua história. É importante você conhecer a sua história, sabe para quê? Para exercer gratidão. Gratidão. Você olha para trás e diz: cara, como Deus é bom, olha de onde Ele me tirou. Talvez você teve uma trajetória difícil, mas você sobreviveu a ela. O fato de você estar vivo, estar aqui na casa de Deus, servindo a Deus, isso é sinal de que você é maior do que as suas dores. Você pode ser grato a Deus. Por isso, constantemente eu me lembro da minha história, de como eu comecei na igreja. Tem pessoas aqui que me conhecem há quase 30 anos, eu tocando violãozinho na igreja, cantando, fazendo boletim da igreja, tendo que substituir meu pastor, quando ele não podia estar. É importante a gente se lembrar quem a gente era, de onde a gente veio. É importante a gente se lembrar para a gente corrigir a rota. Lembra da palavra de Jesus para a igreja de Éfeso? A igreja que tinha perdido o primeiro amor? O que é que Jesus disse para a igreja? Lembra de onde caíste. Lembra, olha para trás. Olha para trás. Lembra de onde você caiu. O que é que fez o filho pródigo, gente? Mudar sua jornada, mudar. Em dado momento, a Bíblia diz que ele cai em si e diz:
quantos trabalhadores aonde? Na casa de meu pai tem pão em abundância. Ele se lembrou do quê? Das suas origens, da sua história. Ele não lembrou dos bordéis que ele frequentou. Ele não lembrou dos nãos que ele recebeu. Ele não lembrou das dificuldades que ele teve. Ele se lembrou da casa do pai. Se lembrar da nossa história, se lembrar da nossa origem, é fundamental. Jesus diz, eu sei de onde eu vim. Sabe, muitas pessoas sofrem com identidade porque não tem isso claro dentro de si, dentro do seu coração. E estão sofrendo com rótulos que as pessoas estão colocando, estigmas que elas estão querendo pregar em você. Mas hoje eu quero que, em nome de Jesus, você olhe para trás e diga, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim. Mas Jesus não termina aí. Ele diz, eu sei de onde eu vim, mas tem uma segunda coisa que eu sei. Eu sei para onde eu vou. Eu conheço a minha história, eu conheço as minhas origens, eu conheço o meu passado, mas tem uma outra coisa que eu sei. Eu sei sobre o meu futuro. Eu sei de onde eu fui tirado, mas eu sei para o lugar que eu estou indo. Tão importante quanto saber de onde você veio, é saber para onde você vai. Olha só, a sua origem está estática. Aconteceu, você não muda. Sua história é imexível. Você pode, hoje tem um termo que está na moda, você pode ressignificá-la, legal, você pode olhar para ela com outros olhos, você pode fazer N interpretações sobre o seu passado, mas tem uma coisa, o seu passado não muda. Ele está lá, sua história está lá, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela de acerto, seja ela de erros, não interessa, ela está lá, mas tem uma coisa, o seu futuro é uma página em branco. O seu futuro está em aberto. O seu destino é um capítulo novo para ser escrevido na sua história. A vida não é um jogo de cartas marcadas. Você terá um futuro. A pergunta é qual? O seu amanhã chegará. A pergunta é como ele será. Você vai ver que constantemente, ao chamar um homem, e dá a ele um chamado na história bíblica, a primeira coisa que Deus faz é dar para aquele homem um futuro. Ele chega para José, por exemplo, e dá para José o quê? Uma consciência, uma ciência de que ele tem um destino a cumprir. José teve um sonho de grandeza. As coisas não eram tão claras, porque um sonho é assim, uma visão é assim. À medida que você se aproxima, é que as coisas começam a se tornar mais claras para você. Mas uma coisa ele sabia, que ele seria grande. Ele recebeu um sonho de Deus, um senso de destino. Abraão, a mesma coisa, recebeu de Deus uma promessa. Eu farei de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome. Deus foi lá, através do profeta Samuel, e colocou óleo na cabeça de Davi, para dizer para ele o quê? Você tem um destino, você tem uma meta, você tem uma vida, você tem algo a cumprir, você será rei desta nação. E todo mundo que vive com um senso de destino, vive de maneira diferente, porque sabe para onde está indo. Não está com a vela erguida e para onde o vento soprar, amém, vamos seguindo, deixa a vida me levar, não. Tire o sonho de uma pessoa e você roubou o futuro dela. Tire o sonho de alguém, esse senso de destino, de querer avançar, você roubou o futuro dessa pessoa. Não sei você, mas o que me faz levantar todos os dias da cama não é insônia, não é formigamento, não é, eu preciso levantar, por que não? Mas é um senso de destino, eu preciso ir
para algum lugar que eu sei onde e hoje é um dia de eu dar mais um passo na direção desse lugar. Isso que nos tira da cama. Se você tirar isso de mim, você vai conhecer um Aquiles depressivo, angustiado, amargurado, triste, chateado, que vai dar coice em todo mundo, porque vai ser infeliz. A minha história mudou. Sabe quando? Quando Deus me deu um futuro. A nossa história mudou quando o Senhor nos deu um futuro. E eu quero hoje deixar 3 dicas para você que sabe para onde você vai. Talvez você não saiba, você não tenha esse senso de destino. A primeira coisa que você precisa fazer é definir isso. Definir para onde você vai. E se você já tem isso definido, pode ser que não esteja tão claro, pode ser que você não tenha os detalhes, não tem problema. Mas se você vive com um senso de destino, eu quero deixar 3 dicas para você pensar hoje e nós orarmos. A primeira delas, tome decisões coerentes com o seu destino. Vamos repetir isso juntos? Diga, tome decisões coerentes com o seu destino. Eu tenho um amigo, hoje ele é minha ovelha, a esposa dele está aqui, a Jane, o Gerson, meu amigo há quase talvez 20 anos. E eu me lembro que muitas vezes o Gerson me dava carona, e eu não sei se ele melhorou, Jane, mas ele não tinha senso de direção nenhuma no trânsito. Às vezes ele estava me levando para casa, e ele passava uns quarteirões, eu falava, para onde você está indo? Tipo, cara, o lugar que a gente quer chegar não tem a ver com as decisões que você está tomando. Você está virando para a direita, é para a gente virar para a esquerda. É para você voltar, você está indo reto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu me lembro que ele tomava as piores decisões no trânsito. De repente, Jesus mudou e hoje é diferente. Mas naquela época era assim. Seu amanhã depende das decisões que você toma hoje. Tem muita gente que toma esse versículo como uma ameaça. Mas não é uma ameaça, é só uma verdade, tá bom? Eu quero que você grave isso, você já me ouviu falar sobre isso. Você vai colher aquilo que você plantar. Paulo diz em Gálatas, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que o homem semear, isso também se fará. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu coloquei no Facebook, era no final do ano. Eu profetizo, porque todo ano, final de ano, tem gente que fala, esse ano vai ser o ano de Caleb, o ano da colheita, o ano da vitória, o ano de Jó, o ano, enfim. Tem bastante igreja que tem esse negócio, é o ano da restituição. E eu escrevi assim, faltava 3 dias para começar o ano. Falei, eu profetizo que esse ano novo você vai colher tudo aquilo que você plantou. E bastante gente, amém, glória a Deus, eu tomo posse. E tem um cara que escreveu um texto enorme acabando comigo, dizendo como é que você pode ameaçar as pessoas. Eu falei, o que é que esse cara está plantando, será? Esse versículo bíblico não é uma ameaça, é só uma verdade sobre a lei da semeadura. A gente não colhe as nossas intenções, a gente colhe as nossas decisões. Muita gente sofre porque se diz bem intencionada, mas na hora de decidir, decide mal, decide errado, decide com incoerência. Por exemplo, você tem um destino financeiro desejado, você quer chegar em tal lugar, quer se ver livre das dívidas, quer adquirir o seu imóvel e tal, mas na hora de decidir, na hora de agir financeiramente, você age com incoerência. Você gasta mais do que deve, gastar mais do que ganha. E daí não tem jeito, daí você diz, não, Aquiles, eu tenho sonhado como você mandou sonhar. Eu tenho, inclusive, até ido às quintas-feiras orar pela minha vida financeira. Deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta. Não adianta.
Não adianta, aqui não é centro de 7 semanas que vai... São suas decisões que vão afetar o seu futuro. É o que a gente faz daquela porta para fora. Dias atrás um amigo me falou, cara, eu dei uma engordada, eu preciso perder uns quilos. Eu falei, maravilha, quanto você quer perder? Ele falou, X. Aí beleza. Aí esses dias eu chego num lugar, ele está numa mesa escondido comendo um doce. Grande assim. Depois ele pediu outro. Aí eu falei assim para ele, cara, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Nada, eu só vou falar porque você me falou. Mas as suas decisões não estão coerentes com o que você me falou que você quer. E ele é o tipo que come escondido, que é pior, porque ele disse, não, eu não como. Eu estou dando esse exemplo bobo, engraçado, só para mostrar para você que muitas vezes a gente leva essa mentalidade para a vida. A gente diz que quer X, mas na hora de tomar a decisão, a gente toma a decisão completamente oposta. Você diz que quer uma família servindo a Deus, uma família na igreja, mas na hora de decidir, a igreja é sempre o 3º ou 4º plano. Você tem compromisso com a academia, você tem compromisso com o seu trabalho, você tem compromisso com a sua... Tem compromisso com tudo. Mas na igreja você vem a cada 2 meses. E você diz, eu queria tanto minha igreja, meus filhos na casa de Deus, eu queria tanto minha família. Na hora das festas que você dá na sua casa, as festas são completamente mundanas. Completamente. Se tem alguém que não tem coragem de ficar naquela festa, é o Espírito Santo, que olha e fala, cara, me desculpa, mas aqui eu não fico, não. Não dá, não dá. Daí a sua decisão não é coerente com o lugar que você quer chegar, com o tipo de família que você quer ter. E daí às vezes a gente fala, poxa, eu não sei o que está acontecendo com os meus filhos. Eu conheço tanta gente que foi criada na igreja junto comigo e hoje está desviada. Amigos que eram crianças pequenas, mas que às vezes iam para casa, daí sabe qual era a conversa na hora do almoço? Falando mal das pessoas na igreja, criticando o culto, criticando o pastor, criticando quem fez o louvor, criticando o músico. Daí o filho ficava assim, mas peraí, minha mãe diz que a igreja é boa, mas meu pai diz que o pastor é ladrão. E minha mãe diz que é uma bênção, mas diz que aquela irmã é sem vergonha. As decisões não são coerentes com o que você quer, com o que você almeja. Então, tome decisões coerentes, que refletem o lugar que você quer chegar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje. Segundo lugar, tenha relacionamentos que apontem para o seu destino. Vamos repetir? Diga, tenha relacionamentos que apontem para o seu destino. Tem um texto de Amós 3,3 que diz o quê? É uma pergunta. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Se tem uma coisa fundamental para quem tem um senso de destino, é saber quem levar junto para lá. Quando eu fui me casar, eu estava começando a namorar a Dani, eu já estava no seminário teológico. Uma das primeiras coisas que eu já falei de cara foi o seguinte, falei, você sabe que eu estou fazendo seminário, eu vou ser pastor, você sabe que pode ser que um dia eu possa mudar de cidade, e aí, está tudo bem em relação a isso? Tem algum problema? Porque eu quero saber o seguinte, como é que eu vou colocar uma pessoa dentro do meu barco que está querendo ir para outro lugar, para um lugar diferente do lugar que eu estou indo. E deixa eu falar uma coisa, por vezes eu precisei encostar o meu carro e respeitosamente dizer para alguém, por favor, desça. Porque nós não estamos indo para o mesmo lugar. E por vezes eu estava no carro de outra pessoa e precisei chegar para a pessoa e dizer,
você pode encostar para mim na próxima esquina que eu não estou querendo ir para o lugar que você está indo? Você entende o que eu estou dizendo ou não? Eu já tive pessoas que se relacionavam comigo que eu estava querendo ir para cá e o cara estava me puxando para cá. Tive uma pessoa muito próxima a mim, que não é por maldade, não é porque ele queria meu mal, pelo contrário, ele só sofria de uma crise, de uma autoimagem destruída, e ele precisava ter alguém perto dele para ele poder menosprezar. Tem gente que é assim. E eu estava querendo crescer, e eu estava querendo progredir, e ele começou a dar sinais de que estava muito infeliz com aquilo, até que eu precisei me afastar. Um dia ele disse para um amigo em comum nosso: o Aquiles mudou muito. O Aquiles que eu gostava era aquele que andava de ônibus. Falei: Deus te ajude. Deus te ajude. Nada contra, mas eu não quero andar de ônibus a vida inteira. Você entende o que eu estou dizendo? Que de vez em quando a gente precisa romper com certas relações que estão querendo nos levar para um lugar que a gente não quer ir. Ou você está querendo sair de um lugar e a pessoa está querendo te segurar naquele lugar emocional, financeiro, profissional, espiritual. Quero dizer para você que Deus vai alinhar pessoas corretas na sua caminhada para que você possa cumprir o seu destino, em nome de Jesus. Para todo Davi, Deus dá um Jonatas. Para todo José, Deus bota um copeiro de Faraó no caminho. Para todo Paulo, Deus coloca um Barnabé. Mas é importante a gente saber que as nossas relações precisam estar alinhadas com o lugar que a gente quer chegar. Gente, se relacione com gente boa, com gente que quer seu bem, com gente que quer ver você crescer, com gente que te coloca para frente, com gente que acredita no seu sonho. Não com gente que você conta o sonho e o cara joga um balde de água fria. Não com gente que está sempre querendo te colocar para baixo. Não. Terceiro e último lugar. Você já tem um senso de destino. Como Jesus, você sabe para onde vai. Sabe para onde vai. Respeite os processos de Deus na sua vida. Repita comigo, diga: respeite os processos de Deus na sua vida. Se você estiver aqui para São Paulo, se você tiver São Paulo como destino, eu te digo que daqui 1h40 você chega lá. Mas talvez você diga: não, Aquiles, mas eu quero chegar em 1h15. Eu vou dizer para você: cara, será que vale a pena o risco? Será que não é melhor você ir com calma? Você pode capotar o carro, você pode ter um acidente, você pode tomar um monte de multa, você pode tanta coisa. E às vezes a maior tentação nossa de quando a gente define a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso destino, o nosso sonho, o lugar que a gente quer chegar, é da gente se precipitar. E eu já trouxe uma definição aqui sobre precipitação, que eu achei maravilhosa, que precipitação é se lançar num precipício. É você se jogar. Então, querer acelerar processos é muito perigoso. Querer antecipar a chegada é um risco enorme na nossa vida. Você vai ver o Evangelho de João, tem essa expressão muitas vezes repetida também. Jesus, desde Caná da Galileia até perto da crucificação, ele vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. Maria chega, eles não têm mais vinho, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Todo o Evangelho você vai ver essa expressão: ainda não era chegada a sua hora, ainda não é chegada a sua hora. Até que em João 17, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, é chegada a minha hora. Até Jesus respeitou os processos na vida dele. Você vê que tem um hiato na vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos, que ninguém sabe absolutamente nada. Mas ele esperou da idade da maioridade para os judeus, se batizou e só depois começou o seu ministério. Respeitar a hora certa
é fundamental para a segurança do nosso destino. Se Deus pega você agora e coloca no lugar que você deseja chegar, talvez você não tenha estrutura emocional para permanecer lá. Quem entende o que eu estou dizendo? Gente, eu comecei a pastorear com 20 anos de idade. Eu tenho 36 hoje. Com 20 anos eu já sonhava grande, já queria coisas extraordinárias de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus me botasse aqui agora, com 20 anos de idade, um mês a igreja acabou. Um mês eu ia enlouquecer todo mundo e todo mundo ia me enlouquecer. Por quê? Porque não era chegada a minha hora. Tem um processo, tem coisas que eu almejo de Deus e que eu sei que vão acontecer na minha vida, em nome de Jesus, mas que hoje eu não estou pronto para aquilo lá. Eu não tenho estrutura emocional, espiritual, eu não tenho cabeça, mente para aquilo lá. Vai ser necessário um processo de Deus para aprimorar meu caráter, para colocar valor dentro de mim. O homem mais sábio da história, Salomão, na sua velhice, ele escreveu o Eclesiastes. E eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelo livro de Eclesiastes. Apaixonado. É o livro de alguém que não tem mais ilusão. Porque é assim, né? É bom. Gente, eu morro de vontade de ficar velhinho assim. Sim, as ilusões vão caindo por terra, você já não tem mais algumas. E Salomão, você imagina, já era sábio e agora experiente. Ele escreve o Eclesiastes. E no meio do Eclesiastes ele diz o seguinte: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. A sabedoria da vida passa pela nossa capacidade de discernir as estações de Deus para a nossa vida, de respeitar o tempo, de respeitar os processos, de não querer acelerar processos de Deus para a nossa vida. Então, se você sabe para onde vai, deixa eu dizer uma coisa para você, uma palavra de Deus, do seu pastor para você: vá, mas vá com calma. Calma. Eu conheço muitos empresários que chegaram lá, no seu destino, onde queriam chegar. Mas sabe como chegaram? Sem sua mulher, sem a admiração dos filhos, com um monte de inimizades, gente que ele precisou puxar o tapete, gente que ele precisou prejudicar no meio da caminhada. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta viver uma vida de perdas? Tem um texto de Jacó que Esaú diz: vamos para lá e tal, e Jacó diz o seguinte: não, eu vou, mas eu vou no passo do gado, no passo da ovelha. Ele tinha um monte de animais. Ele diz: eu não vou acelerar esse processo na minha vida e ter perdas, não. Então não vale a pena querer pular etapas na nossa vida. Um filho é bom, gente? É bom, é maravilhoso, mas no tempo certo. Sexo é bom, é maravilhoso, mas no tempo certo. Quando um adolescente não entende isso, quando um jovem não entende isso, ele pira, ele está pulando uma etapa, um processo. Então, entenda que o fato de você saber para onde vai é espetacular, mas você tem que ter calma, discernimento para chegar lá na hora certa. A fruta não está ruim, eu sei que comeu ela antes da hora. Deixa ela lá mais um pouco. Não é assim, quando minha mãe às vezes compra abacate, ela diz: amanhã vai estar bom. Eu não sei se dá para ver assim de olhar, mas ela fala isso. Daqui 2 dias, se comer agora não vai
não vai estar legal. Vá, mas vai com calma. Respeite os processos. Eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei de onde eu vim, eu conheço a minha história, eu conheço as minhas origens, Jesus disse, mas eu sei também do meu destino. Uma pessoa assim não é marionete na mão dos outros, hein? Uma pessoa assim não se deixa levar pela maioria. Quando meus amigos me faziam ofertas tentadoras na minha adolescência, eu precisava lá com 16, 17 anos, respirar fundo e dizer, eu sei para onde eu vou. E onde eu vou, a maconha não pode estar, a cocaína não pode estar, esse sexo descompromissado não pode estar, a bebida, não. Para onde eu vou, para onde eu quero chegar, minhas decisões são outras. Saber para onde você vai é fundamental. Eu termino com um versículo de Jó. Jó capítulo 8, verso 7, diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu vou repetir, o seu começo parecerá modesto. Talvez você teve um começo de abuso, de desprezo, de feridas. Talvez você tenha uma história de abandono. Talvez você chegou aqui arrebentado por um divórcio, por um namoro, um noivado que não deu certo, por uma falência. Eu não sei, eu sei o seguinte, o seu futuro será de grande prosperidade. Será de grande prosperidade. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz o seguinte, nesse mesmo texto de Jó. E eu queria que você tomasse posse dessa verdade bíblica. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Você pode levantar suas mãos assim, ó, em atitude de receber essa palavra de Deus para o seu coração. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Não entenda a riqueza só como dinheiro, não. Estou falando de coisas que têm valor, de coisas preciosas. Deus está querendo te levar para um lugar mais alto e melhor. Fica de pé, a gente vai orar. Aleluia. Minha história, meu destino.